Tem alguém pela primeira vez? Acredito que não, né? Todos sejam bem-vindos. Eu vou dar os recadinhos de hoje. Primeira coisa é desligar os celulares. Eles atrapalham as vibrações aqui da casa. Permanecer em silêncio. Vou falar os horários de atendimento da casa. Terça e quinta, 8 horas da noite. Sexta-feira, às 14 horas. Sábado é evangelização das crianças. Domingo é das 9 e às 10h30. E a gente sempre pede para chegar uns minutinhos antes, para se harmonizar, certo? Nos dias dos tratamentos, procurar quem bebe, quem fuma, umas 2, 3 horas antes não beber e não fumar, né? E a importância da palestra. A palestra é muito importante, que a gente preste muita atenção. Às vezes é uma coisinha que a gente vem procurar aqui para aliviar, né? Aliviar nossa alma. Uma palavra que a pessoa fala ajuda tanto a gente, então é importante ficar em silêncio, certo? A casa tem atendimento fraterno, se alguém precisar é só falar na recepção, que a menina anota, e esse atendimento pode ser online também, certo? A nossa casa vive de doações, de bazar e de produtos de cestas básicas. A nossa casa ajuda muitas pessoas, muitas famílias. Então, tudo que puder, o que mais seja insignificante para você, para uma pessoa, é de muita valia, certo? Nós temos a caixa de vibrações para colocarem os nomes lá. E a nossa casa também tem estudos online, que hoje se torna muito mais fácil para a gente poder fazer esses cursos, né? Também pode pegar informações lá na secretaria. Outra coisa também, nós vamos ter um pinchichão dia 21/6, se vocês puderem divulgar para amigos, para todas as pessoas que vocês conhecerem, vai ser muito bom para nós, porque a nossa casa, tudo isso reverte em dinheiro para as nossas despesas, né, de aluguel, água, luz, certo? Então, era só isso que eu tenho. A evangelização, o evangelho no lar, certo? É muito importante, é uma proteção para a nossa casa, certo? Então, eu vou fazer a prece de inicial, certo? Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos ficar com o nosso palestrante e vocês aproveitem muito, certo? Com o Jair. Pode dar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui novamente, né? Mais uma sexta-tarde especial, que é sempre especial falarmos de Jesus, é sempre especial falarmos do doutrina espírita, porque isso realmente faz muita diferença em nossas vidas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um pequeno texto que está no livro que chama Caminho, Verdade e Vida, né? Chama-se Caminho, Verdade e Vida, que é um livro pequeno, faz parte de uma coleção que é psicografada pelo Chico, e tem o Emmanuel como autor. O item 124, que se intitula Firmeza de Fé, né? É um tema bem interessante, né? Essa questão da fé. E aí o Emmanuel pega um pequeno trecho de uma fala de Jesus, que está em Lucas, que é assim: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E na época da tentação se desviam. Eu não sei se vocês conhecem, a maioria de vocês geralmente conhece aquela parábola do semeador, né? A parábola do semeador, que a parábola do semeador, ela fala sobre 4 tipos de solo, né? O primeiro solo, que é o solo que o terreno é bem seco e terreno bem duro, né? Que fala que o semeador jogou a semente, mas a semente não penetrou na terra, né?
Aí o segundo trecho de terra, né? Aquele que tem as pedras, que a semente cai nas pedras, até que chega a criar raízes, mas como a raiz é muito fraca, bem o sol bate e elas não conseguem, né? E depois tem o terreno de espinhos, tem o terreno que é o terreno fértil. E aqui está falando um pouquinho sobre esse terreno que fica sobre a pedra, né? Porque é mais ou menos desse jeito mesmo. Esse terreno, na verdade, representa o coração das pessoas, né? Que quando você... é o processo evolutivo. Quanto mais você vai evoluindo, você vai se tornando um terreno fértil. É assim que funciona, né? Quando a gente ainda é muito primitivo, muito assim, rústico, assim, aquela pessoa rústica, nós somos aquele terreno bem duro, sabe? Que a semente que representa os ensinamentos de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus, quando a pessoa é muito rústica e está muito primitiva, a semente vem no coração dela, mas não penetra, né? Não penetra, né? Agora, no terreno que é sobre a rocha, não. Sobre esse terreno, a semente até penetra, até cria raízes. Mas como as pedras não dão condições dessas raízes crescerem, né? Então vem o sol e queima as raízes e a planta e ela não consegue crescer, né? É o que está falando assim, ó, quando vem as tentações, elas se desviam, né? É que nem aquela pessoa que ela está com muita vontade de parar de usar bebida alcoólica. E ela se decide por não usar, né? Então ela está na casa dela, ela está conseguindo se segurar. Aí de repente vem uns amigos na porta de casa, vamos lá tomar uma cerveja. Ela pega e vai, pronto, já acabou. Já aquela vontade de vencer a bebida alcoólica já perdeu a oportunidade, porque ela se desviou. As tentações, né? Vem aquela vontade de chegar num bar, tomar uma cervejinha e acabou, né? E vamos ver aqui que o Emmanuel vai comentar sobre isso aqui embaixo. Ele fala assim, ó, a palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo mestre, certa vez, a rocha viva da fé. Então é assim, na língua portuguesa, nem todas as línguas do mundo, mas na língua portuguesa também, a palavra pedra pode significar muita coisa, né? Tem até aquele texto muito conhecido, né? Havia uma pedra no caminho havia uma pedra, né? Porque ali a pedra está significando alguma coisa que atrapalha a sua vida, né? Muitas vezes a gente tem pedras pelo caminho. A gente sempre faz sempre vamos ter pedras pelo caminho. Então, a pedra, ela pode significar muitas coisas, né? Mas se eu falar assim, aquela pessoa é firme que nem uma pedra, que nem uma rocha, então ela é muito firme, né? Então a gente, quando lê textos, tem que prestar atenção na finalidade de certas palavras, que uma palavra pode significar dezenas de coisas. Aqui no caso, aqui significa um impedimento, né? As sementes caírem sobre as pedras, né? Mas pode ser visto como outras coisas também, né? O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberam a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Então a pessoa ouve, acha legal, sabe? Nossa, esse ensinamento é muito bom, né? Mas é tipo assim, bom para os outros, mas não é bom para mim, porque quando chega em mim, eu não utilizo para a minha vida. Às vezes uma pessoa está ali, eu tô querendo usar o ensinamento para ela, mas eu não uso para mim. Então quando vem as dificuldades, as pessoas elas acabam falindo, né? Eu lembro de uma jovem na época, faz muitos anos atrás que eu conheci, e na época ela estava grávida, era casada, estava grávida, e ela dizia que era religiosa, ia na igreja, fazia as coisas, mas ela quando chegou nos 8 meses, ela perdeu a criança, né, de um aborto, né? E aí ela ficou rebelde, revoltada, já não acreditou mais em Deus, já não sei. Então a pessoa que ela tem uma fé, mas ela não consegue entender certas coisas na vida, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende essas coisas, mas isso leva um tempo, né? Necessita de maturidade para entender certas coisas. A gente consegue entender que o aborto, às vezes, tem algumas razões por trás disso acontecer. Mas cada caso é cada caso. A gente vai estudando, tentando entender, né?
Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Então, aquelas situações que a gente acha que são tentações, muitas vezes, são as experiências que nós precisamos para nos tornarmos melhores. As tentações é para a gente aprender. Outro dia eu estava lendo um livro da Cabala, e a Cabala fala sobre a importância da gente aprender a vencer as adversidades, as dificuldades, né? Existe uma palavra lá que quando você vê uma tentação, uma coisa, você resistir, né? Eles falam sobre a importância da resistência. Tem um capítulo inteiro falando sobre a importância da pessoa resistir. Ah, mas eu gosto muito de doce, só que o doce muitas vezes me faz mal, então eu tenho que resistir. Cheguei lá, tem um monte de doce, mas eu tenho que resistir, vou comer um pouquinho, pronto, eu tenho que resistir. Ah, mas eu gosto de bebida alcoólica, mas tudo bem, bebe um pouquinho só, resiste, não bebe mais. É assim, então, lá fala sobre a importância da gente resistir, sabe, às coisas. Porque muitas coisas não são boas para nós, a gente gosta, mas não são boas. Então a gente tem que resistir, justamente o que está falando aqui. Então, as situações na vida vêm para a gente aprender a resistir, sabe? Tem que resistir. Ah, mas eu preciso parar de fumar, então você tem que resistir. Tem cigarro? Eu não vou fumar. É assim. Se você não tiver resistência, você vai se perder, né? Porque a tentação é justamente para a gente aprender, conseguir vencer aquilo. Se você vencer a bebida, né? Você fala assim, ah, mas faz um mês que eu não bebo, mas também faz um mês que não tinha nenhuma bebida perto de mim, né? Então, isso não é resistir. Resistir é quando aquilo está na sua frente. Está na sua frente e você consegue resistir, né? Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, né? Quando os filhos são pequeninos. Mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Então, muitas vezes a gente tem filhos e nós queremos proteger demais os nossos filhos. Nós não queremos, aquela ideia, eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que meu filho tenha problemas. Meu filho tem que ter tudo aquilo que eu não tive, sabe? E muitas vezes isso não é uma coisa boa. Muitas vezes a criança tem que ouvir não, a criança tem que passar por dificuldades, porque quando ela cresce, ela vai trabalhar, ela vai enfrentar o mundo, e o mundo ninguém vai ficar dizendo sim para tudo que nós queremos, né? Então, demasia de ternura para uma criança muitas vezes não é o ideal, né? A gente tem que aprender que o filho tem que quebrar a cara de vez em quando, tem que ter os problemas dele, né? Porque senão ele nunca vai ter maturidade. Então, a maturidade nasce de vencer as adversidades. Se toda a adversidade que ele tem, ele está chorando para o pai e para a mãe, o pai e a mãe que resolve, o que ele vai aprender? Nada, né? O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Então, se você tem uma empresa, você contrata empregados novos, eles não conhecem o trabalho, você até ensina o trabalho. Mas depois você tem que se virar sozinho. Você não pode ficar lá resolvendo, teu probleminha eu resolvo, teu problema. Não. Você ensina e a pessoa tem que aprender a se virar com os problemas que aparecem. Assim, o mundo é assim. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Então é assim, você ter problemas e os outros resolver para você é tudo fácil. Então, mas isso não traz maturidade espiritual. Maturidade espiritual quando você consegue resolver os problemas. Por mais conhecimento que uma pessoa tenha, se esses conhecimentos não servem para ela resolver os problemas que aparecem na vida dela, infelizmente esses conhecimentos não valem de nada. Um conhecimento só é válido quando esse conhecimento
Ele é útil para soluções de problemas do dia a dia. Se não ajuda a solucionar, não vale de nada, tá certo? Lembrando que ninguém consegue transferir a nossa capacidade espiritual, os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria, nós não conseguimos transferir para os outros. Eu não consigo transferir meus conhecimentos nem para minha esposa, nem para os meus filhos. Tem certas coisas que a gente ajuda, mas cada um vai ter que conquistar aquilo que vai lhe pertencer depois. Tá certo? O meu conhecimento é meu conhecimento, da minha filha é dela. Cada um tem os seus conhecimentos que são diferentes, né? Eu vejo minhas duas filhas, eu tenho duas filhas e uma é totalmente diferente da outra. Os conhecimentos de cada uma são diferentes, não são iguais. É engraçado, uma gosta de uma coisa e desenvolveu as potencialidades dela numa coisa, a outra desenvolveu em outra. É assim. E é o mesmo pai, é a mesma mãe, mas cada um vai ter o seu crescimento, né? E isso é importante por quê? Porque eu e minha esposa, nós não sabemos quando estaremos aqui. Quem garante que daqui a um ano estaremos aqui? Ninguém garante, né? E aí, nós vamos sair do cenário, né? Do cenário da matéria, e eles vão continuar. E eles têm que ter capacidade para, né? Para vencer as adversidades deles, né? Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Então, tudo é para a pessoa se aperfeiçoar espiritualmente e se iluminar, manifestar mais luz quando ela vive. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa fé, né? De edificar a própria fé para a vitória estável, né? Então é assim. A fé é uma coisa interessante, porque a fé é uma coisa que cada um constrói. É uma coisa que vem já da essência divina. Todos nós temos a capacidade de desenvolver a fé em si mesmo, mas essa fé, ela é construída por si mesma. Então eu construo a minha fé. A minha fé é do tamanho que eu construo. Tá certo? Aquela história, ele não tem fé. Não, todo mundo tem fé, só que a fé é de acordo com o que você desenvolve, né? Então, Jesus, por exemplo, tinha uma fé assim, fantástica, né? Quando a gente estuda o Evangelho, né, tem uma passagem do Evangelho que é muito interessante, porque está muito relacionada a essa questão de você ensinar e deixar o outro, né? Porque assim como nós temos nossos filhos e devemos fortalecer a fé deles, Jesus tentava fortalecer a fé dos apóstolos, né, na época. E tem uma situação em que Jesus estava do lado de um lago, chama-se alguns chamam de lago de Cafarnaum, o lago de Genezaré, o mar de Genezaré, tem vários nomes. Tem vários nomes que a gente encontra. Mas Jesus estava lá pregando, lá tinha uma grande multidão lá, né? E Jesus tinha os apóstolos e tinha mais outros seguidores, não eram só os apóstolos. E eles tinham barcos. E ele estava lá falando, né, do lado desse lago. E quando acabou tudo que tinha que falar, ele atendeu pessoas, fez tudo. Aí eles entraram no barco e eles atravessaram para o outro lado. Pensa num lago muito grande, não é coisa pequena, não é muito grande, né? Tanto que é chamado de mar por algum, né? E eles entraram, era mais um barco, e Jesus entrou também, e foram para dentro, né, das águas. E tinha um lugar, né, aquele barco tinha uma parte da frente onde dá para descansar, então Jesus estava cansado, porque ele tinha atendido um monte de gente. Jesus entra ali dentro, vai descansar, dorme, Jesus dorme ali, né? E o barco entra, e aí vem aquela tempestade, né? Deu uma tempestade, relâmpago, trovão, e o mar ficou balançando, ficou bravo, tinha aquele mar, muitos barcos viravam ali quando ele ficava bravo, né? E aquele mar lá todo revolto, e aqueles homens começaram a ficar apavorados, e Jesus dormindo. Jesus dormindo, e eles não sabiam o que fazer, achavam
começaram a achar que iam morrer, sabe? Né? Todos eles começaram a achar que iam morrer. Então eles resolveram, foram correndo lá embaixo para chamar Jesus, sabe? Para chamar Jesus porque eles iam morrer, né? Chamaram Jesus, Jesus até acordou assim, né? Mas eles falaram assim, mestre, acorda, acorda! Você não vê que nós vamos todos morrer, né? E aí Jesus ouviu aquilo lá, né? Jesus levantou, saiu lá fora lá, e Jesus olhou para aqueles homens e falou assim, mas, eita, falando do jeito dele, né? Eita, homens de pouca fé, né? Então Jesus ordenou que a tempestade parasse. E a tempestade parou. E ordenou que o mar se acalmasse, e o mar se acalmou naquele momento lá, né? E aqueles homens, quando viram a tempestade parar e o mar se acalmar, eles ficaram assim, sabe, maravilhados, né? Eles nunca pensaram, né? Apesar de todas as curas que Jesus fazia, eles nunca imaginaram que Jesus teria o poder de fazer tudo aquilo acontecer, né? Eles ficaram maravilhados. E ali, Jesus mostrando para eles que, se eles quisessem, eles podiam também fazer aquilo. Mas eles tinham que ter fé para fazer aquilo, né? Então, e aquilo foi bom porque fortaleceu a fé deles no que Jesus fazia e no que eles poderiam fazer mais no futuro, que eles também chegam a fazer muitas coisas, né? E aí tem essa música aí que fala nas tempestades da vida, que justamente assim como Jesus parou, né, a tempestade e acalmou o mar, nós temos as nossas tempestades na vida, que é os momentos das perdas de entes queridos, perda de emprego, momentos que ficamos doentes, que são as tempestades em nossas vidas, né? Os momentos das dificuldades de relacionamento, então são as tempestades. Então, Jesus, parando aquela tempestade, nos ensinou que nós podemos parar todas as tempestades das nossas vidas. Mas para isso temos que ter fé. E a gente vai cantar essa música aí. Lá estavam João, Pedro e Tomé, também outros apóstolos, num lago em Genezaré. Então sobreveio uma tempestade e todos tiveram medo de morrer. Chamaram Jesus, que estava dormindo. Jesus nos acode, pois vamos perecer. Jesus disse pare, e a tempestade parou. Jesus disse pare, e a maré se acalmou. Quem é esse homem? Disseram todos, que para os ventos e acalma o mar. Tenhamos fé, as tempestades na vida, por mais fortes que sejam, haverão de passar. Jesus disse pare, e a tempestade parou. Jesus disse pare, e a maré se acalmou. Quem é esse homem? Disseram todos, que para os ventos e acalma o mar. Tenhamos fé, as tempestades na vida, por mais fortes que sejam, haverão de passar. Por mais fortes que sejam, haverão de passar. Olha, toda tempestade que tem na nossa vida passa. A gente, quando olha para o passado, sempre vencemos as maiores tempestades de nossas vidas, né? Muitas vezes, claro, na perda de entes queridos, a gente tem dificuldade ainda de lidar, né,
com essas perdas, mas tudo tem uma razão de ser, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai aprendendo algumas coisas, até essa questão de Jesus parar a tempestade, muitas pessoas leem isso, acham que isso é uma utopia, mas não é não, isso não é uma coisa possível, não, é uma coisa possível. Quando a gente estuda, entende, compreende como é que funciona o universo, a natureza, a gente sabe que isso é possível, né? Então a gente tem que evitar na vida perder a esperança por qualquer coisa, né? A esperança é uma coisa que a gente tem que estar sempre, sabe, incentivando dentro de nós. E a esperança nasce justamente dessa fé, né? Quando a gente tem fé no futuro, fé em si mesmo, a gente tem esperança. Ah, veio um problema agora, vamos resolver, né? E sempre resolve. Eu tenho a minha experiência de vida, eu vejo assim, sempre a gente resolve os problemas, sempre. É uma coisa assim, vem um problema, a gente se descabela, fica enlouquecido, desesperado, mas daqui a pouco tudo vai se acalmando e as coisas melhoram, né? Então a gente tem que sempre ter esperança, entender que tudo sempre vai se acalmar em nossas vidas. Porque sempre, olha, o nosso planeta não está ao léu, não está jogado às traças. Não, isso aqui está. Tem Jesus lá no leme, dirigindo isso aqui. Está tudo no caminho certo. Tudo que a gente acha aí, que a gente fica enlouquecido, a gente, meu Deus, está tendo guerra, não sei o que era. Não tem problema, está tudo certo, vai dar tudo certo no final, né? Então a gente sempre tem Deus junto conosco, tem sempre Jesus que está no leme de tudo isso aqui, né? E Jesus, quando estava ensinando aqueles apóstolos, o objetivo dele era despertar aqueles apóstolos para a espiritualidade. Despertar para a fé em Deus, sabe? E aqueles ensinamentos de Jesus, até hoje, tem os mesmos objetivos, que é despertar cada um de nós para nos tornarmos seres melhores, para sermos mais espiritualizados, para nos conectarmos mais com Deus, né? Esse é o objetivo de Jesus. Para que o mundo melhore, porque para que o mundo melhore é preciso que cada um desperte, né? Se a gente não despertar para a espiritualidade, fica muito difícil. Se a gente ficar iludido que tudo que está no mundo material que é a realidade, gente, o mundo material aqui não é quase nada no universo. As dimensões, as outras dimensões são muito mais dimensões do que essa. Essa aqui é uma dimensão, a dimensão do mundo da matéria. Só que na Terra nós temos 7 dimensões espirituais. Então, cada dimensão com espíritos mais evoluídos. Nós estamos aqui numa situaçãozinha ainda meio difícil, que é a situação do mundo mais materializado, né? Aí a gente vai cantar essa música que o mundo precisa de luz. E é por isso que a gente tem que despertar, porque o mundo precisa de luz, né? Vamos ter esperança que tudo vai se acalmar. Vamos ter esperança, pois o mundo não vai se acabar. Vamos ter esperança, tem Jesus a nos guiar. Vamos ter esperança, é hora de despertar, porque o mundo precisa de luz, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de nós, o mundo precisa de luz, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de nós. Temos que aprender a não se desesperar. Temos que aprender que tudo há de passar. Temos que aprender, Deus não vai nos abandonar. Ouça uma voz dizendo a você, é hora de
precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de nós, o mundo precisa de luz, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de nós, o mundo precisa de luz, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de nós. Então, o mundo não vai acabar. Aquelas histórias de fim do mundo, né? O mundo ao final dos tempos, o mundo vai acabar, as pessoas, né? Não, o mundo não vai acabar, não. Esse planeta aqui já tem quase 5 bilhões de anos, imagina que vai acabar assim, né? Não vai. Nem os homens vão acabar. Mas o nosso planeta Terra, ele está num momento que a gente chama de transição, em que Jesus já falava sobre isso lá, né? Quando por aqui passou, e essa transição vai acontecer. Transição é assim, é como se fosse o universo, são várias escolas planetárias. Então o planeta Terra está acabando um ciclo de aprendizado. Quem passou de ano vai continuar, quem não passou de ano vai para outra escola. É assim, são várias escolas, ninguém está perdido. As pessoas que não continuarem no planeta Terra, na transição planetária, não significa, não estão abandonadas, vão para outra escola que está condizente com o aprendizado que elas precisam. É assim que funciona. O universo é assim. Deus nunca abandona ninguém. Jesus falou assim, das ovelhas que meu Pai me legou, nenhuma se perderá. E nenhuma vai se perder. Ah, mas aquela pessoa que é drogada lá, não tem problema, gente, está tudo certo. É drogado hoje, daqui a 100, 200, 500, ele não vai ser mais. É assim que funciona. Ah, mas o bandido, serial killer, mata um monte de gente, não mata hoje. Daqui a 100, 200, 500, 1000 anos não vai matar mais. Né? É assim que funciona. Porque tudo é aprendizado. Quando essas coisas que a gente vê né, por aí, que a gente fica, nossa, como é que pode acontecer isso, né? Tudo isso nós também já fizemos no nosso passado. Nós não somos anjinhos, não somos santinhos, nem de nós. Cometemos erros, equívocos terríveis. Continuamos fazendo um pouquinho menos, né? Melhorando um pouco aí, né? na caminhada, mas ainda continuamos aí fazendo umas coisinhas aí de vez em quando, que até nós mesmos, quando vamos dormir à noite, falamos, meu Deus do céu, como é que eu fiz aquilo, né? Eu de vez em quando me pego, faço alguma coisa para pensar, nossa, como é que eu, né? Ou deixei de fazer uma coisa que eu achava importante, né? Então é assim mesmo, porque no universo tudo, nada se perde, sabe? Nada se perde no universo. No universo tudo vai evoluindo, tudo vai melhorando o tempo todo. Tudo vai melhorando. Então nós hoje somos melhores do que ontem. Nunca fomos melhores do que hoje. E certamente daqui a alguns anos mais seremos melhores, porque assim, vamos sempre aprendendo. Lembrando sempre que a transição planetária, né? Justamente quem quer continuar num planeta igual à Terra, que já é um planeta muito bom, se a gente pensar bem, a gente nem conhece nada quase do próprio planeta Terra, mas é um planeta maravilhoso. É um planeta que nesse fiozinho aqui, você vai ali, toma um banhozinho de água quente, né? É muito bom. Você senta lá, assiste uma televisãozinha. É um planeta maravilhoso, gente. Se a gente pensar bem, quanta coisa maravilhosa tem esse planeta aqui. Imagina uma transição planetária, se você não passou de ano aqui, você e viver num planeta que está lá na época medieval, né? Você, a cozinha está aqui, você sai na frente, tem o banheiro, é um buraco no chão na frente da cozinha. Então, assim, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que entender que o mundo melhor começa em nós. A primeira coisa que a gente tem que mudar é em nós. E a gente vai cantar essa música aqui, é Hora de se Regenerar. Tá certo? Deixa o Evangelho Cristo tocar o seu coração. Deixa o homem velho pra trás, seja um
Chegou a hora de entender, chegou a hora de amar, de sermos seres mais fraternos, é hora de se regenerar. Deixa o Evangelho de Cristo tocar o seu coração. Deixa o homem velho pra trás, seja um homem novo em campo. Deixe o Cristo guiar teus passos na viva imensidão. O Cristo é porto seguro, o Cristo é regeneração. Chega de tanto sofrer, chega de tanto rodear, chega de tanto ferir, chega de tanto se enganar. Chegou a hora de entender, chegou a hora de amar, de ser os seres mais fraternos, é hora de se regenerar. A hora é agora, não há mais como protelar, ou seguimos o caminho do amor, ou vamos morar em outro lugar. A hora é agora, não há mais como protelar, ou seguimos o caminho do amor, ou vamos morar em outro lugar. Vamos despertar, gente. A hora é agora. Não dá mais para protelar, né? Não dá mais para protelar. Muito obrigado. Obrigado. Você Colocar. aqui? É, Eu não vou dar mais. vamos se sentar, descansar um pouquinho. Aqui, descansar. E nós agradecemos o Jair pelo carinho, por tudo que ele nos traz, né, pela alegria da música. E vamos nesse momento buscando aquilo que temos de melhor dentro de nós, porque nós vamos trabalhar esse amor, o fortalecimento da fé, da vontade de se melhorar. E nós vamos nesse momento pedindo para que o nosso companheiro José faça o direcionamento das vibrações desta tarde. Então, nesse instante, vamos mantendo essa mesma sintonia de paz, de amor, depois da palestra de Jair. Vamos pensando em Deus, pensando em Jesus e vamos realizar os nossos melhores sentimentos de vibrações de amor, de paz, de perdão, de desejo de melhora, né? De fazer o melhor pelas pessoas, para todos os governantes do planeta Terra, para que eles consigam olhar para o seu povo e, diante disso, oferecer o melhor que eles consigam, para que todas as nações consigam viver em harmonia, né? Vamos vibrar amor, vida, perdão, desejo de melhora também, sentimento de buscar o melhor para si, por todos os irmãos que se encontram nesse momento nos cárceres, para que os bons espíritos possam tocar a mente, o coração de cada um deles, para que eles
consigam nesse instante refletir e desejar, assim, um pouco de melhora para a sua vida e para a vida dos seus familiares. Vamos vibrar sentimentos de saúde, de amor, de perdão, de paz também, para todas as pessoas que se encontram nos leitos dos hospitais, ou mesmo em suas casas, que se encontram enfermos, para que eles consigam alcançar a melhora que necessitam para o seu desenvolvimento físico, moral, espiritual também. Vamos vibrar assim, nesse instante, amor, perdão, companheirismo, paz, para todos os lares, para que dentro desses lares possa haver paz, que o amor de Jesus, o Evangelho de Jesus, consiga chegar até esses lares e as pessoas consigam conviver em paz e aprender aquilo que eles necessitam. E todos necessitamos, né, para o nosso desenvolvimento. Vamos vibrar também sentimentos de amor, de saúde, de paz, de perdão, de esperança, para que os bons espíritos consigam vibrar, consigam chegar até as pessoas que estão necessitando nesse instante, porque se encontram perdidas nesse mundo. E dessa forma também, vamos deixar as nossas vibrações para que todas as águas, né, as garrafas de água que nós trouxemos, que estão também nos lares das pessoas que estão nos acompanhando, que elas sejam energizadas com saúde, com paz, para que nós possamos utilizar para tudo aquilo que nós necessitamos ao longo das nossas semanas. E vamos deixar também nesse instante vibrações de amor, de perdão, de harmonia, em aberto para que o plano espiritual maior, que os bons espíritos consigam utilizar em todos os lugares que houver necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. E com muita gratidão nós estamos chegando ao término desta parte dos trabalhos. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, à espiritualidade da luz, porque aqui estamos fortalecendo a nossa fé e sabemos que a nossa fé fortalece a nossa esperança e a nossa esperança nos move. Então nós vamos deixando essa prece, que se chama Prece dos Aprendizes, que todos nós somos, para o encerramento desta parte dos trabalhos. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o seu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz, a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos arautos do teu amor e testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Glória a vós, Senhor.